Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos falar a respeito de início de carreira. Não é fácil para ninguém, né? Não foi fácil para mim, acredite. Eu quase tive uma úlcera no primeiro ano após a faculdade. Por quê? Quando a gente estuda na faculdade é só lei, processo, mas para aplicar a lei ao caso concreto, aí sim, isso é complicadíssimo para quem não tem experiência. Para quem não fez estágio, pior ainda. Para quem fez estágio também não é bom, mas para quem não fez estágio, isso é terrível. Eu mal dormia à noite, eu não conseguia dormir de noite, era dor de estômago, assim, absurda, de nervosismo. Por quê? Porque chegava casos no escritório que eu não conseguia desenvolver. Eu sabia da lei, eu sabia do processo, mas eu tinha medo de dar uma informação errada e prejudicar a pessoa e depois ser responsabilizada. Vocês sabem que advogado pode ser processado pelos erros que comete, lógico, né? Então, assim, a primeira dica que eu aprendi depois de sofrer bastante é: não seja advogado generalista, porque não vai dar certo. Ninguém é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. E assim, aquela história de não seja pato porque o pato anda, o pato nada, o pato voa, mas não faz nada direito, se aplica à nossa profissão. Escolha uma área que você goste e seja especialista naquela área. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Você vai começar a ganhar dinheiro de verdade naquela área. Um advogado que não é trabalhista, ele vai ingressar com uma ação muito superficial. Ele não vai conseguir desenvolver as perguntas necessárias para o caso dele, ele não vai conseguir fundamentar corretamente, ele não vai conseguir fazer uma audiência de instrução correta. E isso, gente, isso faz toda a diferença. E falar em audiência, fazer audiência, meu Deus, era 2 dias sem dormir. Por quê? Porque a audiência trabalhista, tudo acontece naquele momento. E se você perder, se você não olhou a ata, se você não entendeu o que foi falado, você pode perder o caso e todo o trabalho. Você perde tudo. E isso ninguém quer, óbvio, porque é trabalho e você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa fazer dinheiro, né? E na área trabalhista é complicado no início, porque se você for pegar reclamante, o reclamante demora muito para te dar um retorno. E se você começa errando, não vai dar certo. Se você pega empresa, aquele medo de desenvolver, né, aquele medo de orientar a empresa, porque assim, um advogado que não sabe do direito, que não consegue aplicar o direito, no caso das empresas em si, você pode falir uma empresa por causa das suas orientações. E ninguém quer isso, correto? A outra dica que eu te dou, que assim é muito importante, é aquela velha história: quem não é visto, não é lembrado. Então você precisa ser visto, você precisa utilizar as redes sociais para que as pessoas lembrem de você. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que são ferramentas gratuitas e você pode estar se utilizando. Lógico que sem ferir o código de ética da OAB, mas como eu posso utilizar essas ferramentas sem ferir o código de ética da OAB? Simples. Dicas jurídicas, né? Apresenta a lei para as pessoas. Tanto faz bem para você, como faz bem também para quem está lendo, para o leitor, para ele saber qual é o direito dele. E, principalmente, o WhatsApp. Você tem muitas pessoas na sua lista do WhatsApp. Então, assim, coloca no status dicas jurídicas. Isso vai agregar muito, porque as pessoas vão lembrar de você. E ser lembrado é muito importante nesse início de carreira, ok? Outra dica também que é muito importante é a respeito do Google Meu Negócio. Eu não sei se você já ouviu falar, mas você pode fazer o seu site. Hoje já tem diversas ferramentas que você pode fazer sites de forma gratuita, talvez nem seja esse nome, ferramentas, mas estou colocando aqui para vocês. Você faz o seu site e cadastra no Google Meu Negócio, porque se uma pessoa não conhece nenhum advogado, não tem referência de nenhum advogado, precisa de um advogado trabalhista, o que ela vai para onde? Para a internet. Advogado trabalhista em Campinas. E você cadastrando no Google Meu Negócio, você vai aparecer para aquele cliente. Então, assim,
faz toda a diferença para quem está iniciando nesta carreira, óbvio, né? Também é muito importante você participar de eventos jurídicos, de participar das comissões da OAB da sua região, porque isso vai trazer visibilidade ao seu trabalho. As pessoas vão começar a te ver, começar a te chamar, começar a lembrar de você. E é isso que nós queremos, que as pessoas lembrem que eu sou advogado, né? Por quê? Isso vai aumentar a minha clientela e eu vou começar a ter lucros, que é isso que a gente quer, lógico, porque ninguém trabalha por amor, só por amor, né? Outra dica também é atendimento ao cliente. Você tem que saber atender o cliente. Você não pode ser daqueles mal-humorados. Quem gosta de ser maltratado? Você está pagando, não está pagando barato e ainda é destratado. Então, assim, o cliente, você tratar bem aquele cliente é a porta para outros clientes, porque ele vai indicar você. Mas se você for grosseiro, né, como diria no Nordeste, não acaba só nojenta, né, que se acha o bam, que não ouve a pessoa direito, você vai perder cliente. E ele não vai te indicar para ninguém. Então, assim, muito cuidado no atendimento ao cliente. E quando eu falo atendimento, tanto do jeito que você trata o seu cliente, como também é muito importante saber fazer as perguntas, né, para a elaboração da ação. Se você não sabe fazer as perguntas corretas, sinto dizer que sua ação, né, sua inicial, não vai estar completa. Porque o cliente, muitas das vezes, não sabe o direito que tem. Aconteceu um certo problema na empresa. Ele veio te procurar apenas por causa de um problema. Desculpa. As perguntas certas para o seu cliente é de extrema importância. Porque muitas das vezes ele te procurou porque aconteceu um problema que ele ficou chateado. Mas ao fazer entrevista, você percebe que tem vários outros direitos que não foram, que ele não imaginava, que ele não sabia, mas que você, advogado, sabe que ele tem. Então, o atendimento ao cliente, as perguntas, a entrevista é de extrema importância para que você possa ganhar dinheiro. Porque se você é extremamente superficial, gente, vai perder muito dinheiro. E é o que eu mais tenho visto nessa minha jornada jurídica, é de que advogados iniciantes erram terrivelmente ao fazer a inicial extremamente superficial e perde dinheiro, óbvio. Também procure sempre assistir audiências. Eu falei para vocês que no início eu nem dormia à noite com medo da audiência do outro dia. Ou se eu soubesse, olha, você tem uma audiência, eu já sofria por antecedência uma semana antes. Assim, era algo absurdo, porque eu não tinha prática. E eu sabia que um erro meu, na audiência, eu podia perder o processo totalmente. E tem processo, por exemplo, que você dura 3 anos para fazer uma instrução. Exemplo agora, eu fiz uma audiência semana passada de instrução de um processo que tinha 5 anos, para você ter uma noção. Foi um processo complicado. Teve várias perícias, foi, voltou, e a instrução foi 5 anos depois. Se eu não me atento nessa instrução, se eu não me atento nessa audiência, eu posso perder 5 anos de trabalho. E não é isso que nós queremos, ok? Então, assim, procure assistir audiências dos colegas. Você estude os juízes da sua comarca. Estude da vara que você trabalha. Estude os juízes. Veja como são as sentenças. Veja como são, como eles se comportam na hora de audiência. Veja os outros colegas, como eles se comportam. E aí você tenta imitá-los, porque no início vai ser assim. Depois você pega o jeito e aquilo se torna natural para você. Mas é muito importante você... pegou uma segunda-feira, hoje eu não tenho audiência, nem tenho cliente. Vai no fórum e vai assistir a audiência. Simples assim, porque aí você aprende a fazer audiência assistindo a audiência. Porque eu posso aqui falar, te dar dicas, é muito importante. Óbvio, estudar é muito importante. Mas ver a prática, ver como é que funciona, também é muito importante. Não é perca de tempo. Pelo contrário, você vai agregar, vai te ajudar a diminuir o medo, com certeza. Outro
Outra dica também tenha sempre amigos que te ajudem na elaboração das peças. Porque no início de carreira, sempre você vai ter dúvidas, sempre. Se você não tem uma pessoa para te ajudar, crie parceiros. Converse com uma pessoa que tem mais experiência. Você pode corrigir minha peça, faz um bem bolado ali com ele. Olha, eu te pago tanto, você consegue corrigir minha peça? Ou se você já tem uma desenvoltura melhor, você já consegue fazer uma peça sem medo, mas apenas para debater a questão, debata com pessoas que têm mais experiência, que ele vai te dar uma luz, né? A luz no fim do túnel, te ajudar a desenvolver, a iniciar a contestação, o recurso, que é muito importante. Outra coisa, quando eu falei para vocês, não sejam generalistas, que você vai perder dinheiro, não quer dizer que chegou um cliente para mim da área civil, eu vou perder? Não vou perder. Eu tenho amigos da área civil que são especialistas e eu tenho certeza que eles farão o melhor para o meu cliente. Então, eu tenho parceiros. Na área previdenciária, eu tenho parceiros. Na área tributária, eu tenho parceiros. Na área criminal, eu tenho parceiros. Se aparecer para mim um cliente criminal, eu não faço. Jamais faria. Eu não sei nem para onde vai. Então, eu não vou me meter numa área que não é minha. O que é que eu faço? Eu mando para minha amiga. Sabe, Cris, tá aqui. Olha, tem um cliente aqui, eu fiz a entrevista, aconteceu isso. E se você desenvolve, você faz a peça, faço. E aí a gente divide os honorários. É assim que funciona. Eu não vou perder dinheiro por causa disso. Mas não dá para que se eu me meter a fazer isso, desculpa a expressão chula, mas se eu for querer fazer tudo, eu vou perder dinheiro, gente. Eu vou perder dinheiro. Eu vejo isso muito na área trabalhista. As pessoas perdem dinheiro porque não sabem fazer entrevista, porque não são especialistas em direito do trabalho, são pedidos superficiais, são pedidos muitas vezes que não têm pé nem cabeça. E o que era para pedir não pede. E pede dinheiro. Muitas vezes também, você naquele desespero, naquela sangria de fechar acordo, porque, lógico, início de carreira você está liso. Então, o que é que você quer? Acordo. O seu cliente tem direito a 30 mil, você chega na Justiça do Trabalho e fecha um acordo de 3. Não compensa. Então, assim, você tem que ter essa percepção para não perder dinheiro, ok? Fica essas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Você que é advogado iniciante, eu sei que dá um pouco de medo atender o cliente porque a gente não sabe muito bem o que perguntar. Mas qual a dica eu posso te dar? Primeiro, você tem que entender que muitas das vezes o seu cliente, principalmente reclamante, ele não conhece os direitos dele. Quem conhece é você, que é o advogado. Do mesmo jeito, se você atende empresa, quem conhece os direitos da empresa não é o dono da empresa, que não tem, muitas das vezes não tem formação em direito. É o advogado que vai orientar. Então, é de suma importância que o atendimento ao cliente, seja lá para fazer o inicial ou uma contestação, você faça diversas perguntas a respeito. Vamos dar um exemplo. O primeiro exemplo que eu dou para vocês é no caso de reclamante, né? Às vezes ele chega no seu escritório e fala: doutora, eu sofri um acidente de trabalho, estou inválido. E assim, ele acha que o único direito que ele tem seria apenas com relação ao acidente de trabalho. Mas você, como advogado, você tem que ter, se você não tem de cabeça, mas pelo menos você tem que ter uma ficha de atendimento e perguntar tudo o que aconteceu. A data de entrada, se ele foi demitido, o nome da empresa, se ele prestava serviço para outra empresa, qual o horário de trabalho, se fazia intervalo, se trabalhava à noite, qual era a função dele, se acumulava função. Então, assim, são perguntas extremamente necessárias para você não perder dinheiro. E você montar um caso que realmente vale a pena, tá? Porque às vezes ele chega só apenas com uma reclamação, né? Não gostou, sei lá, assédio, uma coisa só. Mas você fazendo as perguntas para ele,
ele vai começar a falar para você, não, doutora, eu realmente eu não anoto corretamente o cartão de ponto, ou eu não faço uma hora de intervalo, eu faço 40 minutos, eu faço apenas meia hora porque não dá tempo. Você já sofreu algum tipo de assédio? Ele vai começar a explicar, não, há muita grosseria, inclusive eu estou com um problema psicológico por causa disso. Qual a sua função? Eu fui contratado como auxiliar, mas eu trabalho como cozinheiro, por exemplo. Então, assim, são coisas que você, que é advogado, precisa perguntar para o seu cliente. Eu vou até dar um exemplo a vocês de um caso que eu fui contratada para fazer a audiência. E assim, eu fiquei arrasada, porque o advogado não fez a pergunta correta. Olha o barulho. Passou uma moto, mas vamos continuar. Vamos continuar. Onde estávamos antes da moto, meu bem? Meu marido é o cameraman. Antes da moto nós estávamos, sim, no exemplo que eu dei a vocês. Gente, o cara tá indo e voltando. Que triste, mas vamos lá. Vamos deixar ele passar, porque não tem condição. Sim, fui contratada para fazer uma audiência e o caso era de doença ocupacional. Contratada para fazer uma audiência e o caso era de doença ocupacional. O reclamante chegou para essa minha amiga e falou assim, olha, eu tenho um problema na coluna e é em decorrência da empresa. Ela apenas perguntou para ele, você carrega muito peso? Sim, carrego. E quando ele simplesmente, na consulta médica, na perícia médica, ele não falou nada para o perito, para o médico, né? Que tinha sofrido um acidente de trabalho. E nem falou para ela, porque ela não perguntou nada, ele achou desnecessário essa informação. E na hora da audiência, conversando com ele, verificamos que ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Ele foi esmagado em uma máquina, arrebentou a coluna inteira naquela máquina, foi internado, voltou com problemas de coluna, só que ele não trouxe a documentação necessária e também achou que era desnecessária essa informação. E é uma informação de extrema importância. Então, assim, se chega um cara para você falando que tem uma doença ocupacional, a primeira coisa que você tem que perguntar, sofreu um acidente de trabalho? Já sofreu alguma coisa? Você carrega peso? No caso dele, coluna, né? Quantos quilos você carrega? Como é o seu trabalho? Como era o seu trabalho, né? Usava algum carrinho, pudesse empurrar, alguma máquina para aliviar o peso, ou era tudo nas costas mesmo? Então, assim, são perguntas que você tem o dever de fazer para o seu cliente, porque senão você vai perder dinheiro. E naquele caso, não tinha mais o que fazer, porque já tinha passado dos 2 anos, o pedido já tinha prescrevido, o perito médico falou que a doença da coluna dele não era em decorrência ao trabalho, porque, no caso, não conseguiu comprovar o peso que ele carregava, falou que o peso era normal, só que, como não citou o acidente de trabalho, perdeu a ação. E não podia entrar com a nova ação pedindo dano moral pelo acidente de trabalho, porque passou os 2 anos. Então, assim, foi um caso terrível por um mau atendimento, tá? Outro exemplo que eu posso dar a vocês também é a respeito de... Eu já fiz uma outra audiência, no caso, e pegar uma contestação e não falar nada. Acidente de trabalho também. Era extremamente genérico, porque o acidente era incontroverso. Ok, o cara realmente se acidentou, ponto e acabou. Mas, eu não sei na sua região, mas na minha região, aqui em São Paulo, principalmente o TRT15, onde o TRT que eu trabalho, fala o seguinte, que quando é culpa exclusiva da vítima, a empresa não precisa indenizar. Então, assim, se você que vai fazer uma contestação e se depara com um pedido de dano moral, de pensão vitalícia, de dano material por causa de acidente de trabalho, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu cliente é: como ocorreu esse acidente? Ele foi treinado, estava usando o EPI, a culpa foi dele, né? Ele mesmo foi desleixado e ocasionou o acidente ou não? E tem que constar na contestação exatamente o que ocorreu. Olha, a culpa foi dele, ele teve treinamento, ele trabalha na empresa há muitos anos,
ele estava usando os EPIs adequadamente, estava tudo certinho, o erro foi dele. Então, assim, a culpa é dele, eu não posso ser responsabilizada pela culpa que é dele, ok? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o assunto a respeito de atendimento ao cliente. Você já fez atendimento ao cliente a partir do WhatsApp? Você acha que é bom, que não é? Qual seria a sua opinião a respeito? Pessoal, é o seguinte, é nova, né? Nós estamos vivendo no tempo de tecnologia, então o advogado ele precisa se atualizar. Eu já fiz vários atendimentos, na verdade, por via do WhatsApp, principalmente de clientes que não moram aqui em Campinas, porque meu escritório é aqui em Campinas. Como fazer esse atendimento, e principalmente em casos de reclamante, né? Reclamante principalmente, porque muitas das vezes ele não tem condição financeira de vir até Campinas, mas recebeu indicação, ó, doutora, a fulano de tal me indicou você, mas eu não moro aí em Campinas. E aí o que é que eu faço? Se eu sei que ele tem mais instrução, eu envio a ficha de atendimento para ele por e-mail, mas a gente vai conversando pelo WhatsApp, ele preenche. Se eu sei que é aquele reclamante que não tem nenhum tipo de instrução, que mal sabe ler e escrever, como eu faço? Eu vou gravando áudio fazendo as perguntas, esperando ele responder, e ele vai me respondendo. Então, assim, eu já fiz várias ações desse jeito, através do WhatsApp. Inclusive, é um meio excelente porque fica tudo gravado. Então, qualquer coisa que acontecer na audiência, porque às vezes reclamantes, vocês sabem, né? Eu não falei isso. Não falou não, né? Inventei, tirei da minha cabeça essa história. Então, assim, você tem como comprovar. Inclusive, a ficha de atendimento é extremamente importante. Se ele não te manda no e-mail, como é o caso desse atendimento à distância, se ele não te manda, se ele não te responde no WhatsApp, se ele vai presencialmente no seu escritório, é de extrema importância que ao final do atendimento você leia tudo o que foi falado por ele, que você escreveu, e peça para ele assinar a ficha. Porque já vi várias vezes acontecer de reclamante chegar na hora da audiência e falar, mas eu não falei isso para o meu advogado. E você sabe que o advogado, há casos e há casos. Eu sei que tem exceção, mas na maioria das vezes o advogado não vai inventar uma história assim, né, e jogar lá da cabeça dele. Às vezes o cara falou, se arrependeu, ou mentiu, ou esqueceu da mentira, porque assim, quando você conta uma mentira, você volta para o assunto, você não vai falar a mesma coisa. Então, o advogado ele tem que ter esse cuidado, porque acontecer alguma coisa estranha na hora da audiência, você fala, excelência, foi isso que ele me falou. Ele está falando aqui outra coisa, mas ele me falou isso. Inclusive, está aqui a assinatura dele na ficha de atendimento. Inclusive, está aqui o áudio dele aqui no WhatsApp. Eu não inventei isso, eu não tirei isso da minha cabeça. Então, para você se resguardar, é de suma importância pegar a assinatura do seu cliente, né? Então, assim, o WhatsApp já te ajuda porque ele está te mandando diretamente o que aconteceu, por e-mail também, mas, pessoalmente, sempre peça que ele assine o que ele te narrou, ok? Fica essa dica para você que é advogado iniciante. Até mais, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como fazer uma boa inicial? Aquela inicial que é fácil de entender, fácil a leitura, o juiz consegue visualizar com maior facilidade, né? E é isso que a gente quer, a gente tem que facilitar a vida do juiz, facilitar a vida dos serventuários, porque eles têm muito processo para julgar. Então, assim, se você não for claro na inicial, você acaba perdendo dinheiro, porque você vai perder o pedido, e não é isso que a gente quer. A dica que eu dou para você que está iniciando a fazer, você que acabou de formar e está iniciando, né, nessa profissão e nesta área, você tem que entender que o trabalhista é muito diferente do civil, que é muito diferente do tributário, que é muito diferente do criminal. Por quê? Na maioria desses outros ramos do direito, eu vou ingressar com a ação apenas com um pedido, ou dois, ou no máximo três.
Na trabalhista, já cheguei a pegar inicial de 20 pedidos. Então, assim, não dá para você fazer uma ação trabalhista parecida com a ação de um civilista. Inclusive, muitas vezes, a gente verifica que o civilista se mete, perdão a palavra chula, né? Se mete na área trabalhista e não consegue dar conta. Por quê? É diferente demais, ritos e tudo. E eu já peguei inicial trabalhista, que é feito em um bloco só. Você não consegue saber, o cara começa a narrar como se fosse um pedido só. Só que na narrativa, se você não prestar atenção, tem vários pedidos. Você que vai fazer a defesa, você tem dificuldade, imagina o juiz, que tem vários processos para julgar no mesmo dia. Acaba passando o pedido, acaba não fazendo prova corretamente na hora da audiência, né? Passa, porque é um bloco. Não faça isso. O que eu te aconselho? Primeiro você qualifica as partes, né? Endereça, qualifica as partes, e aí você coloque, né, se quiser, mas essa é uma dica que eu estou te passando, que é extremamente útil, a respeito do contrato de trabalho. Você abre um tópico, contrato de trabalho. E aí você vai narrar para o juiz a data da admissão, a data da contratação, ou informar se ele ainda continua trabalhando, né? Colocar o salário, a função e o horário de trabalho. Faz isso porque na hora do acordo fica mais fácil de visualizar. Na hora da audiência, o juiz vai sempre perguntar quando ele foi contratado, quando ele foi demitido. Então está na primeira folha da sua inicial. É mais fácil. E nos ajuda na hora da audiência, tá? E aí você começa os pedidos em tópicos. Eu abro o tópico de hora extra. Abri o tópico, aí eu começo fato, fundamento e pedido. Ele trabalhava de tal hora a tal hora, não anotava o cartão de ponto. Esse é o fato, fundamento. Ele trabalhava além da 8ª hora, né, segundo a CLT, segundo a Constituição Federal, fundamentei. Depois, embaixo, eu peço, diante do exposto, o que eu quero? Eu quero que a empresa seja condenada a pagar acima da 8ª hora diária e acima da 44 semanal. Fato, fundamento, pedido. Ficou claro? Ficou. Se você passa rápido na leitura, você consegue visualizar com maior facilidade. Você vai pedir outra coisa? Então abre outro tópico da PLR. O reclamante nunca recebeu, né, o valor correspondente à PLR. Aí o fundamento. Segundo a CLT, segundo a convenção coletiva, o acordo coletivo é devido a PLR no valor X. Aí requer o pagamento do PLR dos anos tal. Ok? Então, assim, é de fácil visualização e vai ajudar a tua vida, porque vai ajudar o juiz, você vai conseguir fazer uma boa audiência, o juiz vai conseguir visualizar melhor os seus pedidos. Então, não faz uma inicial em bloco, porque não vai rolar, tá? É algo muito complicado. O processo vai ficar protelado, vai protelar o processo porque o juiz não vai conseguir visualizar todos os pedidos, vai acabar entrando com embargos de declaração. Isso só vai demorar e é o que a gente não quer, ok? Fica a dica para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para a próxima dica. A próxima dica é para você, advogado iniciante, que acabou de pegar uma empresa para cuidar. Então, assim, como eu faço uma boa contestação, né? Você primeiro, o conselho que eu te dou, sempre siga a inicial para rebater. A inicial começou, hora extra, PLR, acidente de trabalho. Você vai abrindo os tópicos e seguindo os pedidos da inicial. Não fica trocando a ordem que vai acabar passando um pedido da inicial que você não viu e não contestou na sua defesa. E isso é bem complicado, né? Porque você vai ter que pontuar tudo que está na inicial, você vai ter que rebater. Um erro muito grande também que a gente acaba vendo com relação a advogados de empresa é que eles acabam não impugnando os documentos. Impugnar os documentos é muito importante. Exemplo, eu já peguei casos de iniciais
que o cara tá falando que acabava muito tarde o serviço e pegava táxi. E a nota do táxi não estava no nome dele. Então, como ele pegava táxi e a notinha estava endereçada a outra pessoa, não tem lógica, não tem sentido. Então, o que é que você faz nesses casos? Eu impugno. A nota do táxi que está na página tal, no ID tal, não é do reclamante. Então, não faz sentido o que ele está pedindo. Você tem que sempre olhar documentos. Prova emprestada. Gente, olha o barulho. Vamos deixar passar. Eu não sei o que esse pessoal tem com essas motos. Só pela misericórdia de Deus. Então, assim, prova emprestada. O reclamante juntou prova emprestada. Você vai deixar? Você acha interessante? Você quer que ele junte? Não, então impugne. Abre um tópico para impugnar aqueles documentos de prova emprestada. Ele não aceita prova emprestada, porque não tem nada a ver com o caso dele. Né? Não trabalhou no mesmo período, não trabalhou no mesmo setor, então ele não aceita, ele tem que fazer prova no processo dele, porque ele não está incapacitado de fazer prova no processo, então ele não aceita aquela prova, entendeu? Então é muito importante você impugnar os documentos e impugnar pontualmente tudo que está na inicial, porque senão esqueceu de impugnar, esqueceu de citar qualquer coisa na sua contestação do pedido que foi feito na inicial, você vai acabar perdendo aquele pedido, ok? Então é essa dica que eu gostaria de dar para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Você é advogado iniciante, você tem dúvidas de quais documentos pedir para ingressar com a ação, uma ação trabalhista? Eu vou te ajudar. É bem simples. Primeiro, né? RG, CPF, comprovante de endereço. É primordial. Você tem que elaborar uma procuração, ele tem que assinar a procuração, a declaração de hipossuficiência, né, se ele se enquadra nos termos da lei para receber a gratuidade da justiça. A justiça é gratuita, como eu falei ao contrário, e todos os documentos relacionados à empresa é interessante o advogado verificar. Você vai perguntar, se tem contrato de trabalho, se tem um contrato, a cópia do contrato, quais documentos você tem da empresa? Você tem olerite ou contra-cheque, dependendo da região, muda o nome, né? Olerite ou contra-cheque? Você salvou? Você consegue me enviar? Então, assim, são todos os documentos relacionados à empresa. E, principalmente, carteira de trabalho. Óbvio, você tem que pedir a carteira de trabalho, dar uma olhada na função, no valor salarial e nos documentos rescisórios. Então, primeira coisa, os documentos admissionais você tem que pedir, né? Contrato de trabalho, acordo de compensação, tudo que ele recebeu e ele tiver quando da contratação dele, você vai pedir. Da demissão, do mesmo jeito. Se tiver cópia do cartão de ponto, ou daqueles comprovantes que saem da máquina do cartão, né? Da maquinazinha de ponto, quando bate o cartão, às vezes no quadro digital, sai um comprovantezinho. Então, se tem reclamante que guarda aqueles documentos, que é importante também para o processo. E os documentos pessoais. Esses seriam os documentos, no caso de inicial. Mas você é advogado de empresa, você começou a advogar para a empresa, quais documentos eu peço para a empresa? Gente, eu costumo pedir tudo. Pede tudo. Tudo que você tiver do reclamante, você me manda e eu faço a triagem dos documentos, tá? Porque, na maioria das vezes, se você esquece de pedir um documento, a empresa não te envia, pode acontecer da empresa ser condenada por uma bobagem, que você não se atentou, eles não enviaram. Então, eu costumo sempre pedir, mande-me todos os documentos relacionados ao reclamante, tudo. Todos os documentos demissionais, todos os documentos admissionais, demissionais e admissionais, né? De contratação e de demissão, todos os olerites, todos os cartões de ponto, a convenção coletiva, tudo. Por quê? Eu faço a triagem na hora que estiver fazendo a defesa, ok? Então, essa é a dica que eu tenho para passar para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Como perder o medo de participar de audiências de instrução? Já conversei com vocês a respeito disso, que a audiência no processo do trabalho é de extrema importância.
é inclusive decisiva. Você pode perder ou ganhar um processo de acordo com a instrução que é realizada. Por quê? Primeiro, o advogado audiencista, o advogado que vai realizar a audiência, ele tem que ter em mente, ele tem que saber o ônus da prova. Você precisa estudar o ônus da prova. Você é iniciante, eu sei que é meio complicado de você conseguir entender de quem tem que provar o quê, né? Mas sem isso, você vai acabar perdendo o processo, porque às vezes você fala, ah, não, mas a prova não é minha, a prova é dele. E, na verdade, deixa de fazer a prova que poderia ter feito e perde o processo. Então, assim, a dica que eu te dou, primeiro, estude o processo. Segundo, saiba o ônus da prova. Isso vai para qualquer processo. Hora extra, de quem é o ônus da prova? Você sabe de quem é o ônus da prova? Às vezes a gente que está mais acostumado acha que não precisa falar, porque é claro, mas não é. Para quem está iniciando, eu sei que é difícil. O primeiro ano de faculdade, eu já falei para vocês aqui, o primeiro ano de faculdade não, o primeiro ano após formada, perdão, foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque eu não conseguia encaixar a lei no caso concreto. E assim, é complicado. E aí eu dou um exemplo para vocês. Hora extra, de quem é o ônus da prova neste caso? Eu estou alegando que as anotações, que eu tinha um cartão de ponto e as anotações eram feitas erroneamente. De quem é o ônus? Se a empresa não juntar os cartões de ponto, o ônus é da empresa. Mas se a empresa juntar os cartões de ponto, o ônus é do reclamante. Então ele tem que levar uma testemunha para comprovar que aquele cartão está viciado, ok? E muitas empresas têm aquele ponto biométrico que sai o comprovante, né, do horário que ele bateu o ponto. Tem reclamante que guarda aquilo. Então você vai bater aquele comprovante que ele tirou com o cartão de ponto que foi juntado no processo e verificar se realmente bate. Mas testemunha é de extrema importância. Você fala, não, excelência, nós trabalhávamos além do horário, nós tínhamos que bater o ponto em tal horário, porque era proibido. E aí sim, aí o ônus é dele. Eu, empresa, eu levei os cartões de ponto. Ele levou a testemunha dele. A testemunha dele comprovou o fato que ele alegou na inicial. Eu não vou mais ouvir a minha testemunha porque eu tenho um documento? Não, aquele documento vai acabar sendo invalidado. Então você vai ter que levar a sua testemunha também para comprovar que o cartão de ponto que você juntou nos autos está ok, está correto. Então, o advogado que vai fazer a audiência precisa ter essa percepção, ok? Mas aí, pessoal, eu já vi casos de advogado se complicar na hora da audiência porque juntou os cartões de ponto. A reclamante, na verdade era uma mulher. A reclamante, ela não levou testemunhas. A empresa juntou todos os cartões de ponto. Ela alegou que estavam errados, mas ela não tinha testemunha. Ela não tinha nenhum comprovante do que eu falei para vocês que demonstrasse a diferença de horário. Não tinha nada, ela simplesmente alegou. E aí o advogado, iniciante, nervoso, lá, excelência, eu gostaria de ouvir minha testemunha. A juíza, para quê, doutor? Excelência, eu gostaria de ouvir minha testemunha porque para comprovar o horário. E a juíza, mas você não juntou os cartões de ponto? Juntei, então para que você quer comprovar o horário se ela, que é ela, não tem testemunha, não vai ouvir ninguém? Que o ônus da prova é dela. Como ela não vai ouvir ninguém, para que você vai ouvir uma testemunha se você já juntou os documentos no processo? Então, neste caso é desnecessário, ok? Assédio é muito importante ouvir testemunha nesses casos. Porque sem testemunha é difícil de comprovar, é quase impossível, a não ser que a pessoa gravou, né? Inclusive, essa questão de WhatsApp, de utilizar o WhatsApp para tudo, né? O WhatsApp é uma das ferramentas que trouxe assim, para a Justiça do Trabalho esclarecedor, né? É uma ferramenta esclarecedora, porque muitas vezes está ali escrito, ó, fulano de tal, a não ser que a pessoa fala, não fui eu que mandei isso, aí é diferente. Mas na maioria das vezes tem lá a fotinha da pessoa xingando o outro, assediando o outro, né? E aí consegue comprovar com maior facilidade. Mas como diminuir o nervosismo nas audiências? Como? Eu sei que é difícil. Você que está iniciando, eu sei que o coração vem aqui para a boca, né? Dá aquele frio na espinha de Cristo, vou fazer audiência. Mas, primeira coisa, se você sabe do processo, se você conhece o processo, se você leu,
Você leu o inicial completinho, você leu a defesa, você leu todos os documentos, você olhou os documentos das duas partes, você sabe de quem é o ônus da prova, então não precisa temer, tá? Não precisa temer, você vai conseguir fazer uma boa audiência. Perguntas é uma coisa também muito importante. Às vezes a gente vê os advogados com aquele monte de folha, com um monte de pergunta, e nervoso, e não consegue ouvir o que o juiz perguntou, e não consegue acompanhar a ata, e fica aquela complicação terrível. O que fazer nesses casos? Sim, leve as suas perguntas. Porque se dá um branco, você faz o que está escrito ali. Tem juiz que não faz pergunta nenhuma. Tem juiz que já pergunta tudo. Tem juiz que perguntou a metade do que você ia perguntar. Tem juiz que pergunta, como eu falei para vocês, tem juiz que pergunta além do que você já ia perguntar. Você não precisa perguntar mais nada, porque o juiz já perguntou. Então você tem que se atentar nas perguntas que o juiz já fez, porque tem juiz que se irrita. Doutor, você não prestou atenção? Ele já respondeu. Vai perguntar de novo. Então, assim, tomar cuidado de levar as perguntas prontas, mas de prestar atenção no que já foi respondido, no que já foi perguntado. Isso é de suma importância para uma boa audiência, porque você vai levar um show do juiz, você vai ficar mais nervoso ainda, porque ele vai falar, já foi perguntado, vai perguntar de novo. E você lá nervoso e acaba até passando as perguntas que eram necessárias, né? Fez pergunta desnecessária, que já foi respondido, ficou nervoso, não fez as perguntas que eram necessárias. Quando você pega a prática na audiência, você aprende que vai depender muito do que ocorrer na audiência, é o que eu vou perguntar. Tá? É muito comum isso. Principalmente a gente que está do lado da empresa, que a maioria dos pedidos, o ônus da prova não é meu, eu estou ali só para fazer a contraprova. Então eu tenho que estar ligada no que foi perguntado, no que foi respondido para fazer uma pergunta, se eu sei que a pessoa está mentindo, para pegar a pessoa na mentira. E muitas das vezes, não tem como adivinhar isso sem estar na audiência. Então, presta atenção nas perguntas que são feitas pela parte contrária e pelo juiz, ok? Olhar a ata. Às vezes você acha que constou o seu nome na ata, que constou o nome da sua testemunha corretamente e não constou. Então, a ata, você tem que olhar obrigatoriamente. Eu sei que é muita coisa. Você tem que prestar atenção. Você tem que ouvir o que foi falado, você tem que prestar atenção no rosto da testemunha, na parte contrária, você tem que prestar atenção no que o juiz está perguntando e você tem que prestar atenção no que está sendo digitado na ata. Muitas vezes o cara falou A, a escrevente escreve B lá na ata e você fala, excelência, pela ordem, não foi isso que foi falado aqui. Eu gostaria que fosse retificado. E acaba fazendo a retificação. Ou não escreveu tudo o que foi falado. Excelência, pela ordem, gostaria que constasse exatamente o que foi falado. Isso, isso e isso. Então, presta atenção na ata, presta atenção nas perguntas. Se você vê que a testemunha ou a parte contrária está mentindo, tenta elaborar uma pergunta que pegue ele na mentira, tá? Estude o processo por completo, é muito importante, e estude o ônus da prova. Porque sem ele, sem saber o ônus da prova, a probabilidade de você perder um processo é muito alta. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até mais. Tchau, tchau.